Pessoal, boa noite, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Uma noite abençoada nessa segunda-feira, que seja uma noite de graça, de paz e que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Vou ter por base o texto que está lá no livro de Esther, no capítulo 6, no versículo 12, diz assim: Depois disso, Mardoqueu voltou à porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Esther 6:12. O rei Assuero ele tinha ordenado que se honrasse a Mardoqueu e que isso fosse proclamado em toda a cidade. Todo mundo ficaria sabendo. E Amã ele obedece à ordem do rei para honrar Mardoqueu. Nós podemos perceber aqui nesse texto duas reações que levaram a dois posicionamentos diferentes. A posição de Mardoqueu nos mostra a posição do servo de Deus, do homem e da mulher de Deus. Mardoqueu foi honrado, e se ele estivesse na carne, na razão, por uma lógica, ele poderia dizer: não vou ficar mais na porta do rei. Fiquei aqui por muito tempo na porta do rei, e a porta do rei era um local de dependência, de humildade, de humilhação. Você tinha uma demanda. Quem ficava na porta do rei é quem tinha uma demanda com o rei. E ele poderia dizer: o rei já me honrou, meu lugar agora é outro, vou sair desse lugar. Mas ele volta à porta do rei. Por quê? Porque essa é a posição do servo de Deus. Porque essa é a posição daquele que entendeu que a bênção ela é algo importante, mas que mais importante ainda é o abençoador. O servo de Deus sabe o seu lugar. E o lugar do servo, após receber uma bênção, ou após ser usado, após ter uma experiência, ele não exige nada. O homem e mulher de Deus não exige nada, ele só quer servir, só quer estar na porta do rei, na mesma posição, no mesmo lugar. Ele não muda o seu caráter. Quantas pessoas às vezes recebem uma exaltaçãozinha, não é nem uma exaltação zona, vamos dizer assim, sai de 5º carimbador para 3º carimbador lá onde trabalha, e já dá uma respirada um pouco mais diferente, já olha de cima para baixo. O ser humano é terrível. É terrível. Nós não vivemos isso. Nós que temos o Senhor no nosso coração e a nossa vida é pautada pela humildade, a humildade que Ele nos ensinou a ter, porque quem está em Cristo deve andar como Ele andou. Jesus andou sendo humilde, lavando os pés dos seus discípulos, servindo. Essa é a nossa posição, servir. Então ele continuou. Mardoqueu continuou, mesmo após receber uma bênção, ele continuou na porta do rei, porque há um contraste. Amã, ele saiu e ele reagiu totalmente diferente. Ele deveria estar feliz por ter cumprido a vontade do rei, mas ele não se alegrou por ter feito a vontade do rei, porque ele não queria fazer a vontade do rei, ele queria ser honrado. Quantos só querem receber honras? Quantos só querem receber bênçãos? Essa é uma posição que não é a posição do servo de Deus. É daquele que não quer fazer a vontade do rei, que não aceita uma prova, não aceita se humilhar, não aceita pedir perdão a alguém, não aceita. Mardoqueu entendeu qual era a sua posição. Amã até fez algo, ele até realizou algo, mas não com um coração alegre, não com sinceridade, não com submissão a Deus, porque ele não queria estar na posição de servo. Ele queria obedecer o seu coração. Por isso ele foi para casa. A Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Então por isso que ele se deixou o tempo todo ser guiado pelo seu querer. Queria ser honrado, queria receber a bênção, não se importava com a vontade do rei. Mardoqueu foi para a porta do rei porque ele queria comunhão. Porque ele queria uma vida de dependência na presença do rei, na porta do rei. Amã foi para casa, para o lugar onde mais lhe interessava, onde ele ia encontrar os seus desejos, ou tudo aquilo que ele queria, comer, dormir, descansar. Ele não estaria ali vigilante à porta do rei, não. Estaria ali acomodado. Por isso que ele foi para casa. Então ele foi para casa e a palavra fala que com a cabeça coberta, mente e coração fechado. A mente fechada. O Espírito Santo não opera em quem tem a mente fechada para as coisas de Deus. Ele não queria, como eu falei, ele não queria comunhão. Desde o início ele não queria, ele queria ser honrado.
Qual é a nossa posição? Nessa noite de segunda-feira é uma pergunta que eu acho que o Senhor quer fazer a cada um de nós. Qual é a sua e a minha posição? Será que a nossa posição é na porta do rei? Será que a nossa posição é estar na posição de dependência do Senhor? Olha, Alan, o Senhor começou a me abençoar. Que bom, minha irmã. Que bom, irmão. Continua na porta do rei. Deus começou a mudar o cenário, a situação. Que bênção. Continua na porta do rei. O Senhor começou a me honrar, começou a exaltar minha cabeça. Que coisa maravilhosa. Continua na porta do rei. As situações que estavam bem nebulosas estão começando a destravar. Louvado seja o nome do Senhor. Continua na porta do rei. Faça aquilo que você já vem fazendo. Continue fazendo. Continue orando, continue buscando, continue se humilhando, continue dependendo daquilo que é o querer, a vontade do rei. Amã foi para a sua casa porque não foi honrado. Não lhe agradou obedecer ao rei. Já a Mardoqueu, ele recebeu a exaltação e continuou na posição de humilhação. Essa é a tua posição e a minha posição. Uma vez eu fui questionado aqui no canal, uma irmã botou assim, mas você, o que você fala? Você é um servo de Deus, eu sou uma serva. Por que você diz isso? Nós somos filhos, mas também somos servos. Somos filhos porque cremos, nós foi conferido esse poder. Mas também somos servos porque servimos ao Senhor. Ele é o nosso Senhor. O servo não faz a sua vontade. O servo faz a vontade do seu Senhor. Ele faz a vontade do seu Senhor. E é uma coisa tão bonita, né? Que na Bíblia, depois de um tempo, o servo ele alcançava a liberdade. Ele, sendo escravo, ele alcançava a liberdade. E se ele não quisesse ser livre, às vezes não queria ser livre porque não tinha para onde ir, ele na casa do seu Senhor ele teria tudo. Ele furava a sua orelha. E aí ele se tornava o escravo da orelha furada. E aí ele passaria toda a sua vida servindo ao seu Senhor. E isso era uma atitude dele, tá? Era uma coisa voluntária do próprio escravo ou servo. Era uma atitude, ele escolheria, era uma lei. E aí ele teria a orelha furada porque ele por si mesmo, por si só, decidiria viver a sua vida toda na presença do seu Senhor. Que coisa maravilhosa. Sejamos nós, os servos da orelha furada. Aqueles que entenderam que mais importante do que ser honrado, do que receber uma bênção, do que ter um milagre, é estar na presença do rei, é estar na porta do rei. Esse é o lugar que nós não devemos sair por nada, porque é o melhor lugar, na porta do rei, na presença do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus.